Você já pensou como seria um duelo entre todos os dragões de House of the Dragon, Game of Thrones e até mesmo os dragões antes disso, né? Lá de Aegon Conquistador? Então, eu já pensei e não tem como, não dá certo. Inclusive, eu ia fazer um vídeo gravando aí um duelo entre os dragões, mas é impossível. Primeiro, pela diferença de tamanho dos dragões. Todos os dragões são praticamente aí uma escadinha de um para outro. Então, um duelo entre eles ficaria praticamente inviável. Outro motivo é porque existem várias controvérsias, né, de todos os livros do mundo de Gelo e Fogo. Uma das controvérsias é que os dragões nunca param de crescer, e isso é um fato, né? Eles crescem até a sua morte. Porém, se um dos dragões está preso, seja no fosso dos dragões ou em qualquer outro lugar, como consequência, esse dragão vai acabar crescendo menos. E é inegável, não tem como, né? Todo animal em cativeiro, é só você pegar de exemplo aí um peixe no aquário. Se ele estiver num aquário, ele vai crescer muito menos do que ele cresceria se ele estivesse no mar ou em água doce. Pensando nisso, então, eu resolvi fazer esse vídeo fazendo um guia definitivo. Esse é o vídeo mais completo que você vai ver sobre os dragões do mundo de Gelo e Fogo. E para fazer esse vídeo, eu fiz muita pesquisa, seja na internet, eu peguei base aí de fãs que já tinham feito algumas pesquisas e algumas imagens aí, né, do tamanho dos dragões, e usei também esse livro que tá aqui na minha mão, deixa eu mostrar aqui, que é do mundo de Gelo e Fogo. Aqui tem várias informações falando a respeito do tamanho, nascimento, morte. Então, assim, já aviso de antemão que esse vídeo aqui vai conter muito spoiler, mas toda vez que eu for anunciar algum spoiler, vai sair esse sinalzinho e esse símbolozinho aqui na tela. Beleza? Então, quando você ouvir esse sinal e ver essa imagem de spoiler, adianta, eu vou deixar todo esse vídeo aqui marcado com a minutagem dele. Então, quando você vê o sinalzinho de spoiler, é só você avançar para o próximo tópico, que você não vai pegar spoiler nenhum e vai poder acompanhar o vídeo mesmo assim. E o spoiler quando que vai ser? Vai ser basicamente contando a morte do dragão, né? É sabido que todos os dragões morrem, isso aí não é spoiler pra ninguém, né? Quando a gente assiste Game of Thrones, a gente sabe que todos os dragões entraram em extinção. Então, nesse momento, quando eu for anunciar em que momento isso aconteceu, pra você não pegar nenhum spoiler de House of the Dragon, eu aconselho que você pule o vídeo. A não ser que você não se importe com spoiler, aí continua assistindo o vídeo todo normal. A ordem dos dragões que a gente vai falar aqui não é necessariamente a ordem de tamanho ou a ordem de idade ou do mais forte para o mais fraco, mas sim eu vou começar aí, eu tentei separar de uma maneira que fique mais ou menos assim, né, do mais velho ou do mais forte até chegar no menorzinho, no mais fraco, no último dragão. Então vamos começar falando do Balerion, o Terror Negro. Então Balerion viveu por 220 anos, ele morreu exatamente no ano 94 depois da conquista. Um ano após Viserys, né, o Pacífico, ter montado. É importante a gente mencionar que quando o Viserys montou o Balerion, ele já não aguentava mais nem sair do chão, tá? Ele já estava nas últimas, realmente ele morreu de velhice, então os montadores dele foram Aegon Conquistador, primeiramente, seguido do Maegor, que ficou conhecido como Maegor o Cruel, depois a Aeria Targaryen e por último Viserys I, então. Isso, então, pra gente ter uma base, né, o Balerion era e sempre foi o maior de todos os dragões. Nenhum dragão ultrapassou o tamanho dele, porque ele viveu por 220 anos. É importante a gente saber o tempo que esse dragão viveu, porque como eu mencionei lá na introdução, eles não param de crescer até o dia de sua morte, tá? Então esse daqui é uma referência, digamos assim, pra gente imaginar mais ou menos o tamanho dos outros dragões. Depois do Balerion, a gente vai ver na abertura já de House of the Dragon, né? Aparece Balerion, Meraxes e Vhagar. Naquela época, Meraxes era maior do que a Vhagar. Então ela foi considerada, né, o segundo, não sei se Meraxes é fêmea ou macho. Fiquei na dúvida agora se o Meraxes é uma fêmea ou é um macho. A nossa roteirista aqui vai dar uma confirmada pra gente aqui. Então, Meraxes morreu no ano de 10 depois da conquista e a idade dela é incerta, tá? O que a gente sabe que ela era menor
do que o Balerion e era maior do que a Veigar. Então, estima-se que ela viveu aqui entre 58 e 136 anos. É uma distância muito grande de idade, eu sei, só que realmente não tem nenhuma informação do ano de nascimento dela, apenas de sua morte, e claro, a gente tem essa base de informação de tamanho, tá? Então eu fiz as contas aqui comparando com a Veigar, entre ela e o Balerion, dá essa idade aqui aproximada entre 58 e 136 anos de idade. É fêmea. Confirmado, então, Meraxes é fêmea. Ela morreu na Guerra de Dorne, né? Então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas Aegon, o Conquistador, ele não conseguiu conquistar Dorne, né? Ele foi o primeiro, conquistou todos os reinos, menos Dorne, e no ano de 4, se eu não me engano, logo depois da conquista, ele tentou conquistar Dorne e deu ruim. Isso aí se estendeu por anos, e no ano 10, então, a Meraxes, junto com a sua montadora, né, acabaram morrendo. A montadora era a Rhaenys Targaryen, tá? Que era a irmã / esposa de Aegon Conquistador. Seguido de Meraxes, nós temos Veigar, então, que em House of the Dragon é a maior de todos os dragões vivos, né, até o momento. Porém, ela ultrapassou o tamanho da Meraxes, porque ela já tem, em House of the Dragon, 178 anos. Então, ela chegou muito perto do Balerion, né? O tamanho dela chegou próximo ao Balerion. Como eu falei, o máximo que a Meraxes pode ter vivido foi 136 anos. Então ela já tem no mínimo 42 anos a mais do que a Meraxes. E isso mostra, ó, pra vocês terem uma ideia, ela nasceu no ano de 52, antes da conquista, tá? E ela já era bem grande naquela época. Os montadores da Veigar foram a Visenya, primeiramente, que era a irmã / esposa do Aegon Conquistador. Depois a Laena, que a gente viu na série, né? A Laena Velaryon. E agora o Aemond. E aí, a gente vem aí com o nosso spoiler. Pra quem não quer ver essa parte, já pula aí. Vamos adiantar um pouquinho. Como que morreu a Veigar? A Veigar vai morrer numa batalha contra o Caraxes e o Daemon, na Batalha de Olho de Deus, tá, galera? Então vai ser uma batalha entre os dois e já aviso aí que ambos morrem. Beleza, bora pro nosso quarto dragão, e ele é o Vermithor, Fúria de Bronze. O Vermithor nasceu nos anos entre os anos 30 e 35, tá? Como eu falei que existem várias controvérsias, né, nos livros de Gelo e Fogo, que ninguém sabe ao certo exatamente cada ano que cada dragão nasceu. Inclusive, muitos deles não têm informação nenhuma do ano do nascimento, certo? Então, como ele nasceu aproximadamente entre os anos 30 e os 35, e a gente tá nesse momento em House of the Dragon no ano de 129, estima-se então que na Dança dos Dragões ele já tinha aproximadamente seus 100 anos de idade, chegando aí longe, bem longe da Veigar, né? Então, realmente mostra que o tamanho da Veigar era absoluto durante a Dança dos Dragões. Os montadores do Vermithor foram, então, primeiro o rei Jaehaerys, né? Que foi o último rei antes do Viserys. E aí temos um spoiler já, galera. Quem não quiser ouvir essa parte, recomendo que já pule também, que a partir daqui a gente já vai falar quem vai ser o próximo montador, né, do Vermithor. Beleza, pulou, agora vai para quem não tá nem aí com spoiler. Então quem vai montar ele é o Hughammer, conhecido como o Hug Martelo Ferreiro. É aquele cidadão aí de cabelos compridos que apareceu já em 3, 4 episódios de House of the Dragon. Então ele vai ser o montador e vai lutar ao lado dos pretos, porém é sabido que ele vai ser um traíra, né? Ele vai virar a casaca em algum momento, vai trair a Rhaenyra, e aí vai morrer, o Vermithor, né, no caso, vai morrer na batalha, numa batalha contra o Seasmoke e o Tessarion, tá? Seasmoke, que era o dragão de Laenor Velaryon, e Tessarion é o dragão do Daeron,
Targaryen, né? Que é irmão lá do Aegon II e irmão também do Aemond. Chegando então no quinto dragão é o Canibal. O Canibal, em teoria, seria aí o quinto maior dragão. Ele nasceu no início do reinado de Jaehaerys I, e aí a gente fez mais ou menos umas continhas de cabeça, né? O início do reinado do Jaehaerys foi nos anos 48 depois da conquista. Levando isso, né, em consideração, na dança, o Canibal já tinha mais ou menos uns 80 anos de idade. O Canibal é um dragão que nunca foi montado por ninguém, não vai ser montado por ninguém, mas há relatos que ele lutou ao lado dos pretos em algum momento aí durante a dança. E ele desapareceu após a guerra. Até o Canibal era conhecido por comer dragões menores, né, galera? Não é à toa esse nome. Aí não teve nenhum spoiler, então, né? Porque isso aí não é tão relevante assim. Vamos pro sexto dragão da nossa lista, que é Dreamfire. E isso daí eu fiquei bem surpreso quando eu vi, porque eu achava que Dreamfire era inclusive menor que Sunfire. Dreamfire, pra quem não pegou quem é o dragão da rainha Helena. Dreamfire nasceu no ano de 32 depois da conquista. E na dança, ela tinha 98 anos de idade. E aí a gente vê que ela é mais velha do que o Vermithor. Isso explica um pouquinho do que eu falei lá no começo, né? Que dragões, ela foi mantida muito tempo no cativeiro. Então, consequentemente, ela acabou crescendo menos. A gente não tem muitas informações da Dreamfire, né? Ela não participou de muitas batalhas, a não ser antes de ser o dragão da Helena. Antes disso, ela foi montada pela Reina Targaryen. Agora vamos para a parte do spoiler, tá, galera? Então, quem não quer ver aí como que Dreamfire vai falecer, pula para a próxima parte do vídeo aí. Então, galera, a Dreamfire morreu durante a dança também, claro, mas não foi em batalha, né? Foi durante o assalto do Fosso dos Dragões. A Dreamfire, num primeiro momento, conseguiu escapar, só que depois ela foi esmagada sob o domo que ela mesma atacou, né, para desmoronar tudo mesmo lá, e acabou caindo em cima dela. Então ela foi esmagada, e aí a gente foi o fim da Dreamfire. Agora vamos pro nosso sétimo dragão da lista, e tem muito dragão pra gente ver ainda, galera. Inclusive, quem tá curtindo já deixa o seu like aí, né? Não se esquece de deixar o like, galera, que esse vídeo aqui deu muito, mas muito trabalho mesmo pra fazer. O sétimo dragão da lista é Silverwing, ou Asa Prata. Isso aí é interessante, né? Pra quem assiste a série em inglês, acaba pegando um nome, quem assiste ela dublada acaba pegando outro nome. Então, Silverwing é Asa Prata. Asa Prata nasceu no ano de entre 36 a 41 depois da conquista, tá? Então, na dança, ela tinha mais ou menos entre 90 e 95 anos de idade. Um dos montadores foi a Alysanne Targaryen, e o outro, já vem spoiler, galera, o outro montador da Asa Prata, Silverwing, foi Ulf o Branco. Esse é outro cidadão que tem aparecido bastante em House of the Dragon. É aquele cara que lá no bar lá em King's Landing, né, falou que era irmão do Viserys e irmão do Daemon também, né, alegando que a Rhaenyra é sua sobrinha e rainha legítima. Então, Ulf o Branco vai lutar ao lado dos pretos na Dança dos Dragões, assim como o Rughammer, e ambos vão virar a casaca. Então o Ulf também vai virar casaca em algum momento aí durante a dança, ou melhor, após a dança, né? Silverwing morreu entre o ano de 131 e 153 depois da conquista. Então, assim, sobreviveu à Dança dos Dragões, não morreu durante a dança e viveu aí por mais alguns anos, mas não sabe-se exatamente quando ele morreu. Então, ele pode ter vivido aproximadamente aí até os seus 115 anos de idade, ok? Vamos pro dragão de número 8 da lista aqui, que é Shipstealer. Shipstealer foi um dos dragões selvagens, né? Então a gente conhece aqui 3 dragões selvagens, tá, galera? Que é Shipstealer, Grey Ghost, que a gente não falou dele, e o Canibal, que a gente falou lá no começo do vídeo.
Então o Ship Stealer, assim como o nome, ele foi conhecido por comer ovelhas, tá, galera? Ship Stealer, durante muito tempo ninguém conseguiu montá-lo, e a gente sabe que o Ship Stealer também nasceu mais ou menos ali quando o Jaehaerys assumiu o trono, então mais ou menos no ano de 48, tendo também aproximadamente aí seus 80 anos de idade, tá? Agora não tem como, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele, a não ser com spoiler. A sua montadora original nos livros é uma personagem chamada Needles, e essa daqui é uma das histórias mais bacanas, na minha opinião, aqui dos Dragões Selvagens, tá? E essa personagem não apareceu na série ainda, não sei se vai aparecer, pode ser que nem apareça. A gente sabe que a série está adaptando de algumas maneiras diferentes a história de alguns personagens, mas a Needles, ela começou aí a alimentar o Ship Stealer com ovelhas e acabou se aproximando dele e conseguiu montar esse dragão, tá? Foi o dragão que mais matou gente tentando montar ele, tá? De toda a galera que foi tentar montar dragão, o Ship Stealer então foi o que mais assassinou geral. A Needles foi uma personagem que teve um caso com Daemon, e por esse motivo, até mesmo durante a dança ali, a Rhaenyra condenou ela à morte. E aí foi o fim dela, digamos assim, nas histórias. Porém, tem duas histórias contadas que a gente não sabe ao certo qual delas é verídica. E essas duas histórias são contadas nos livros, tá? Nenhuma delas é boato de fã. Então, assim, uma delas é que quando a Rhaenyra expulsou, aliás, condenou ela à morte, né? Não expulsou, ela pegou o Ship Stealer, a Needles, e fugiram no alto mar, até que o dragão não teve fôlego mais para voar e as duas caíram no mar e morreram. As duas não, né? Porque o Ship Stealer é um dragão macho. E a outra história é que a Needles resgatou Daemon na batalha contra o Aemon e a Vhagar. A gente sabe que o Daemon pulou, né? Saltou da cela do Caraxes antes de cair na água, tá, galera? E o corpo dele nunca foi encontrado. Então, alguns relatos dizem que Daemon foi salvo pela Needles e os dois viveram felizes para sempre. Isso é o que tá no livro, tá, galera? Não sou eu que tô falando. Vamos pro dragão de número 9 da nossa lista, e é ninguém mais, ninguém menos do que a Rainha Vermelha, a Meleys. Estima-se que ela tenha perto aí de 90 anos, né? Tinha, né? Porque todo mundo já sabe que ela já faleceu. Isso aí não é spoiler pra ninguém. Então ela tinha perto de 90 anos de idade quando morreu com a sua montadora Rhaenys. Antes disso, ela foi o dragão da Alyssa Targaryen, e não temos muito mais histórias sobre elas. O que a gente sabe, inclusive é bem curioso, né, que eu li isso aqui no livro, que numa batalha entre ela e a Vhagar de mano, se não tivesse Sunfyre na treta, até diz que a Vhagar ganharia essa batalha, mas que tem dúvidas, né? Muita gente afirma que a Meleys seria uma adversária à altura, né, da Vhagar. E eu concordo com isso, né? Porque a gente viu na série que ela acabou derrubando a Vhagar no momento, mesmo depois de ele estar cansada e ferida lutando com Sunfyre. Até porque, gente, né, não sei se todo mundo pegou essas informações, mas no livro a história é um pouco diferente, né? Os dois irmãos aí lutaram juntos contra ela, e não da maneira que foi. Aí primeiro chegou o Aegon, né, gastando aí a energia da Meleys, depois sendo torrado pelo irmão, e por último aí a Rainha Vermelha foi finalizada pela Vhagar. Então vamos aí pro dragão de número 10 da nossa lista. Estamos chegando na metade, será? Vamos dar uma olhada aqui quantos dragões são ao todo. Gente, é dragão pra caramba, tá? Alguns deles a gente vai falar um pouco menos, né? Tem uma passagem mais rápida aí ao longo dessa saga, mas alguns deles têm uma história mais complexa, ok? Então vamos achar aqui novamente o Caraxes. Então, Caraxes, dragão do Daemon, é citado como tendo a metade do tamanho da Vhagar. Então, para vocês terem uma ideia aí da dimensão
da Veigar, né? O tamanho da Veigar. Importante dizer, assim, que o Caraxes, ele é mais comprido que a Melis, ok? Só que em corpo, em musculatura, né, gente? Vamos falar assim, a Melis é bem maior do que... Bem maior não, né? Ela é maior do que o Caraxes. O Caraxes, ele parece um dragão barra girafa, né, gente? É um puta de um pescoço. Também não tem data de nascimento do Caraxes, mas dá pra ter uma base aí, mais ou menos, como ele é metade do tamanho da Veigar, vamos dizer que ele tem a metade da idade, mais ou menos, né? Levando em conta que a Veigar tem 178 anos, então ele vai ficar aí mais ou menos com 85, 87, entre 85 e 90 anos, né? Pelo tamanho dele. E aí, se a gente pegar a idade da Melis, que tem 90, a história bate, né? Os dois um pouquinho mais comprido, enfim. É mais ou menos isso aí. Agora bora pra parte da spoiler, quem não sabe ainda. Beleza, então galera, o Caraxes morreu, né? Como eu já falei anteriormente da Veigar, ele morreu na batalha com a própria Veigar aí, sobre o Olho de Deus. O Olho de Deus é a localização, tá, gente? Então o montador Daemon não é sabido se ele morreu realmente ou não, porque ele saltou do Caraxes antes de dar ruim, né? Antes de cair no chão, aí desmoronando ele com o Caraxes com a Veigar. E bora então pro dragão de número 11 da nossa lista, que é a Syrax, o dragão, é a dragão mesmo, né? Não tem dragoa, gente. É o dragão aí da Rhaenyra, que era mencionado nos livros como sendo menor que o Caraxes e menor do que também a Melis. Syrax foi engraçado que é um dragão, né, de um personagem importante e não tem muitas informações sobre ela. Não tem data de nascimento nenhuma. A única informação que tem realmente é que ela é um dragão menor do que o Caraxes e a Melis. E vamos falar da morte dela. Então, para quem não quiser ver, spoiler. Morreu aí de maneira misteriosa após o assalto no Fosso dos Dragões. Ninguém sabe exatamente como que ela morreu. O que eu consegui encontrar de informação no livro é que durante o assalto ela acabou atacando aí, né, a população que fez o ataque ao Fosso dos Dragões, queimou muita gente, mas acabou morrendo. Beleza? Então é isso, vamos pular aí já pro próximo dragão da lista, que é em português Mercúrio, mas o nome original dele é Quicksilver. E esse dragão a gente não viu na série, então não tem problema esse daí, spoiler galera, porque é um dragão que não apareceu na série, já tá morto faz tempo. Ele tinha 1/4 do tamanho do Balerion, tá? Então não era um dragão muito pequeno. Se ele tivesse vivido até os dias de hoje, provavelmente seria um baita de um dragão, porque ele morreu no ano 43 depois da conquista. Os montadores deles foram Aenys, né, o Aenys I, que foi filho de Aegon Conquistador, e o próprio Aegon, filho do Aenys. Então passou aí de pai para filho, o Quicksilver, e infelizmente ele acabou morrendo no ano de 43 depois da conquista. Galera, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Eu queria fazer esse vídeo realmente numa parte só, mas pelo que eu vi aí do tempo de gravação, vai ficar muito longo, então eu vou dividir ele parte 1 e parte 2, eu vou postar eles, um vídeo hoje e o outro já vou postar amanhã, então se você está assistindo esse vídeo agora, volta aqui amanhã que você vai ver a continuação na segunda parte do vídeo. E se você já tá vendo esse vídeo depois da data de postagem, eu já vou deixar marcado aqui no card, né, aqui em cima, para você continuar, já pegar a sequência, ok? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, por enquanto, né, a parte 1 aí dos dragões de House of the Dragon, Game of Thrones, do mundo de Gelo e Fogo, certo? Se você já gostou desse vídeo, dá o like, não se esquece de deixar nos comentários aí, né, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa a respeito de House of the Dragon, a gente lança o vídeo aqui pra vocês, e até amanhã!